O Senhor tem para nós. Ok. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós e que essa mensagem possa nos ajudar muito no nosso viver diário, no nosso relacionamento com Deus e com os outros, né? Porque a gente sabe que a depressão é um estigma, mas é uma doença como qualquer outra. Só que ela tem afastado muitas vezes as pessoas porque vê como uma doença mental e a maioria das vezes essa doença não é algo tão doloroso e tão prejudicial se a pessoa procura o médico e vai arrumar, seguir as recomendações do médico, tomar as medicações. Ah, existem vários tipos de depressão e pela graça de Deus, elas são facilmente manejadas e a maioria, que é a depressão normal, né? Que a gente pode dizer assim, ela é curada. Quando a gente segue os passos e que Deus tem para nós. Então, nós vamos ver isso agora essa manhã. Mas antes de começar, eu gostaria de ler lá em Salmos 139, que é o meu favorito, do capítulo 13 até o 18, que aqui diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Então a gente vê aqui o amor de Deus e como ele nos criou e como nós ah, necessitamos, né, cuidar desse corpo e para a honra e glória de Deus e para que a nossa vida seja uma bênção, não somente para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para a família e para os planos que Deus tem para com a nossa vida. Nós temos aqui ah, o nosso cérebro humano e ele é dividido em várias partes, mas a parte principal é a que está aqui em cima no lobo frontal, que a gente chama, né, a parte do pensamento, das ações, das decisões. Então, todos eles têm toda essa parte, essa massa desse lado tem uma função muito importante, porque ali também que a nossa comunicação com Deus é feita. Então, o nosso cérebro, ele é considerado a mais complicada estrutura investigada até hoje pela ciência. E é uma das partes que mais intriga os cientistas, e eles ainda não conseguiram desvendar tudo o que tem, o que acontece ali no cérebro. Então, é algo que realmente somente um Deus, né, maravilhoso poderia fazer e, e manter esse cérebro no seu funcionamento de uma maneira tão maravilhosa. Então, a gente vai ver como nós podemos cuidar dele. O nosso cérebro ele tem 100 bilhões de células e milhares de neurônios de tipos diferentes. E esses neurônios, eles contêm 100 bilhões deles, que são células nervosas e que elas se comunicam. Por exemplo, um neurônio desse pode se comunicar até com 200 mil
outros neurônios. Então, ele é uma peça, é uma cadeia elétrica, que a gente pode dizer, né, maravilhosa. E ela está constantemente mudando. Por quê? Alguma pessoa, porque se morreu o neurônio, nunca mais se recupera. Mas a capacidade da estrutura do cérebro de mudar é algo incrível, porque novos neurônios são formados. E eles criam ah, ah, novas memórias, né? Mesmo em pessoas adultas. Então, eles estão sempre renovando para que, ao você estar estudando uma nova coisa, o teu cérebro ele vai criar novos neurônios para para que essa parte de aprendizado seja assimilada e seja guardada, reservada ali no seu cérebro. E nós temos também coisas que podem destruir essa atividade, essa bênção que nós temos dos neurônios, que são as doenças, né, principalmente doenças inflamatórias, e o álcool, toxinas e o estresse. Então, o cuidado que a gente precisa ter para que esse funcionamento, que esse cérebro possa continuar funcionando perfeitamente e a nossa comunicação com Deus não seja interrompida. A nutrição, o estilo de vida, as escolhas que nós fazemos diariamente muda a estrutura do nosso cérebro para o bem ou para o mal, quando é decidido usar para coisas que vão danificar. Então, alguns fatos da depressão que vai atingir o nosso cérebro, que vai prejudicar. Então, o mais comum, quando a depressão aparece, então, qual é uma das causas mais comuns? A mudança de humor. Então, aquela pessoa que tá, né, não quer saber de conversar, não fala muito pouco, e a pessoa que você vê que era bem ativa e conversava, brincava e tal, e começa aos poucos, né, mudando o humor dela. Ela não, a depressão, ela não tem preferência para cultura, social, econômica, nada disso. Ela atinge qualquer pessoa, criança, adulto, jovens, não importa a idade. Uma pessoa em cada quatro, segundo os estudos na medicina interna, elas têm depressão. Então, uma em cada quatro. Agora, depois da nossa pandemia que aconteceu, né? Começou em 2020, e então esse número aumentou um pouco mais, né? Então a gente vê que realmente o estresse e o medo tem uma atitude assim negativa no nosso ser e causando mais ainda depressão. O tratamento apropriado pode reduzir efetivamente, né? Como eu já falei, ou ser curado. E a maioria dos casos pode ser tratada sem necessidade de hospitalização. Então, a porcentagem de pessoas que precisam de hospitalização são bem menores, mas ela é necessária para que a pessoa tenha um acompanhamento mais de perto e o médico, então, avalie a situação dela e dê a medicação correta. Ah, o, qual o impacto que essa depressão tem no mundo hoje? Ela afeta 450 milhões de pessoas no mundo, né? E a gente não tem os dados ainda, depois da pandemia, quanto mais não, afetou. E afeta, aqui nos Estados Unidos, 218 milhões de pessoas. E o custo tem sido bem alto por causa do tratamento. Muitas pessoas são incapacitadas para exercer qualquer função, mesmo de trabalho, né? E há uma perda de produtividade nas pessoas. Então, elas não estão aptas para agir, para trabalhar, para ter uma atividade normal. Então, nós vamos ver aqui quais as situações que produz esses sentimentos de depressão, né? O que leva a pessoa a chegar a esse ponto? Então, a perda de trabalho.
Então, esses sintomas são coisas assim corriqueiras, elas não são consideradas uma depressão, mas é algo que acontece na vida de cada um de nós, tá? Então, a perda do trabalho, divórcio, a morte de alguém muito próximo, alguém da família muito querido, desapontamentos no amor, né? E tem um dizer que fala Blue Monday, que ou seja, uma segunda-feira azul. Pode ser qualquer outro dia, mas eles classificaram assim, porque geralmente na segunda-feira a pessoa não está muito motivada para voltar ao trabalho, né? Então é um dia que também tem um pouquinho de depressão, não se sente muito encorajada, tudo, porque vai ter que enfrentar. Muitas vezes o trabalho é bem estressante, então eles chamam isso de Blue Monday. Então, esse dia é aquele em que a energia nossa está baixa e não concentrar-se em coisas importantes é difícil. E alguns comentários que as pessoas têm entre amigos e tudo, mesmo família, que leva assim para brincadeira e tudo. Então, algumas vezes esses comentários se tornam um insulto para a pessoa. Então, ela leva para outro ponto. E, e uma noite mal dormida, né? Aí muda o humor, muda uma série de coisas de características no nosso corpo, na nossa mente. E essas coisas podem acontecer, né? Como eu já falei, na perda de trabalho, divórcio, morte de alguém, desapontamentos, mas também ela pode acontecer assim sem uma razão aparente. Né? Você levantou de manhã assim, como a gente diz, levantou do lado esquerdo, né? Mas ela pode acontecer. Mas isso não constitui, como eu falei, uma doença mental, mas sim são situações que aconteceram e que levaram a pessoa a se sentir deprimida, que não tá com aquela disposição normal, né, do dia a dia. Quais são esses sintomas da depressão em si? Então, quando a pessoa tem uma tristeza profunda ou sente assim um vazio dentro de si. Então, ela chora, às vezes a pessoa, ela vai ao médico e fala, eu não estou me sentindo bem, né? Ela começa a contar, aí ela começa a chorar e, e ela não sabe também por que está chorando. Então acontece, né? Então é isso um dos sintomas. A outra coisa também é a apatia. Então, o interesse diminuído ou prazer em qualquer de umas atividades que a pessoa costumava fazer, mas ela não tem disposição, ela não tem vontade de fazer aquilo. Então, aqueles momentos de alegria, de prazer, não é mais agradável. E diminui a pessoa, né? Essa apatia, ela realmente ela diminui significantemente, que você percebe que a pessoa não é mais a mesma. Então, tem alguma coisa errada lá. Às vezes, uma conversa, uma atenção, uma oração faz a diferença para a pessoa. A agitação sem uma causa definida, uma pessoa se irrequieta, né? Não tem sossego, ela não sabe o porquê que está assim, nervosa, que está assim, irritada, que está agitada. Então, isso também ajuda muito na depressão, porque ela não tem uma causa, ela não consegue entender o porquê. Então, às vezes tem que parar um pouco e muito pacientemente procurar ver o que que aconteceu, se alguma coisa, às vezes é um problema lá do passado e que de repente veio para a mente e a pessoa não resolveu aquilo no tempo, ainda de vez em quando volta. Aí ela tem aquela agitação, aquela depressão, né, aquela irritação. Distúrbios do sono. Quando a gente não dorme, a insônia, né, é um problema seríssimo, porque quando ela acontece, quase que todas as noites, a gente levanta de manhã, como diz o outro, a gente levanta grogue, a gente levanta indisposta, não tem energia, e não, ou dorme, uma pessoa que dorme o tempo todo, dorme bastante, né, e às vezes mesmo durante o dia. Então, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, a pessoa está fugindo da situação, mas é que para ela
um meio de escape, né? Uma maneira de não ter que enfrentar algumas situações na vida. E, e muitas vezes não quer se levantar de manhã, né? Como se tivesse que colocar a mão assim nas costas e levantar a pessoa, tirar da cama. Então, isso é uma das coisas que também prejudicam bastante. Quando a gente não dorme direito, isso afeta grandemente. A mudança no apetite e perda de peso ou ganho de peso também é uma das causas de depressão. A pessoa ela pode ganhar ou perder 5% ou mais do peso em um mês. Então, a gente tem que ficar alerta, principalmente jovens, né? Os adolescentes e tudo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E se tem uma diminuição do apetite ou um aumento dele quase que todo dia, né? A pessoa ou come demais ou então não quer comer nada. Então, aquele bulêmico, né? Aquele que não quer saber, ou então aquele um que come, mas depois vai lá e vomita tudo, né? Põe tudo fora. Então, esse é um dos casos também que a pessoa pode ter. A perda de concentração é mais notável nos estudantes, né? Ou os trabalhadores que usam muito o cérebro. Então, utiliza demais, às vezes não tem tempo para descansar, para relaxar. Então, isso é muito encontrado. Então, causa. Então, a pessoa tem, quando ela não usa muito o cérebro, ela tem dificuldade em tomar decisões, ou mesmo de pensar claramente. Então, às vezes é difícil. Então, fica aquele assim, parece que tem uma nuvem no cérebro, né? Então, ela não consegue, é, a mente não consegue ficar clara. A outra causa também de depressão são aqueles pensamentos que a gente chama mórbidos, né? Ou seja, são pensamentos de destruição, são os pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Então, isso, muitas vezes a gente nota isso. Então, a pessoa fica meio retraída, não quer falar muito e não se sente querida, ou a pessoa também, ela, se ela pensa em suicídio, então ela forma um plano, né? E, e quer e procura ver se consegue executar aquilo. Então, muitas vezes, são pessoas que estão tomando medicação também, e a gente precisa observar, porque às vezes eles guardam, né, as medicações e para um propósito. Porque eu tive uma amiga que ela fazia muito isso. Então, as medicações que sobravam, ela deixava guardado, que um dia ela poderia tentar contra a vida dela. E ou então a pessoa fala muitas vezes, né? Ah, porque eu quero morrer, né? Porque eu não quero isso, porque isso não é vida. Então, a gente fica muito atento, porque são uma das causas também que a pessoa está qualificada, né, por uma depressão e para tentar contra a própria vida. A fadiga, aquela pessoa que está sempre cansada, não tem energia para nada. Então, ela praticamente todos os dias ali tá, não sente energia, não tem energia, não tem vontade e está sempre reclamando que eu estou cansada, que eu estou cansada, que eu estou cansada. Então, a gente conversar e ver o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes pode ser um pensamento que está ali batendo na mente da pessoa por dias e dias e ela não consegue se livrar daquilo. Então, isso causa uma perda de energia. Então, porque a mente está lutando com aquilo o tempo todo, então a pessoa se sente cansada. Então, ela não tem muita disposição, ela não tem muita desejo assim de fazer as coisas e ela não tem aquela vontade de lutar contra aquilo. Então, é uma pessoa que realmente precisa de um apoio e de uma ajuda. Agora, todos esses sintomas, irmão, ele aparece isoladamente ou eles podem aparecer muitos deles. Então a gente pode avaliar a pessoa, saber o que ela tem. Mas acima de tudo, a gente precisa do médico para ele avaliar e ver o que que é. E se é um caso muito profundo da depressão, então ela vai precisar de medicação.
Então, não existe porque é errado, porque é pecado, porque existem pessoas que têm alguns fatores químicos no corpo que precisam da medicação para ajudá-los, ok? E nós vamos ver depois, então, a gente vai ver aqui algumas das aminoácidos, vitaminas, que a gente pode utilizar, que vai ajudar muito nesse processo. Mas algumas vezes ela precisa de um acompanhamento médico, ela precisa daquela medicina, que ela muitas vezes não vai precisar usar a vida inteira. É por um período de tempo até estabilizar. Mas as coisas naturais, as coisas que Deus deixou para gente, elas têm uma porcentagem quase que 100% na nossa vida, na nossa alimentação, na nossa nutrição. Então, nós vemos aqui casos na Bíblia, né? Principalmente eu lembro que do profeta Elias, né? Lá em 1 Reis 19, 1 a 5, lá fala de Elias, depois que ele passou aquele tempo todinho lutando o dia inteiro contra os profetas de Baal, né? E depois, no final, pela graça de Deus, eles não conseguiram o que eles queriam, mas Deus ele ofereceu no altar, né, a, o cordeiro, e aquilo foi tudo consumido. Então, a manifestação do poder de Deus. Então, as pessoas reconheceram que Deus era Deus. E Elias não terminou ali, porque depois Deus falou para ele que ia chover, né? E que era para ele avisar o, o rei de que a chuva ia vir. Então, ele se revestiu, né, se juntou à túnica dele e correu à frente do carro e andou quilômetros para que o rei chegasse são e salvo no palácio. E depois disso, então, ele estava descansando quando ele ouviu alguém trouxe o recado para ele, que a Jezabel disse que ia matá-lo. Então, com todas aquelas coisas, né, que ele passou naquele dia todinho, o ter corrido, Deus estava com ele todo o tempo, deu energia para ele para que ele ajudasse o rei a chegar até o palácio. Mas aquilo tudo, uma palavra da mulher, então desencadeou o, a, a depressão nele. Ele ficou, se sentiu deprimido e ele saiu, foi embora, passou pelo deserto e tudo e ficou num lugar onde o anjo o encontrou. E ele estava deprimido. E ele falou para Deus assim, olha, eu quero morrer, né? E ele fala bem claramente mesmo que ele não queria continuar vivendo, porque tudo que ele tinha passado e, e alguém então estava ameaçando ele, né? Então a gente vê aqui que Deus, na sua infinita misericórdia, ele viu o profeta e atendeu a ele, né? E então ele disse: Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em ah, 1 Reis 19, verso 4. Tira a minha vida, né? Ele pediu. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então o anjo veio e o acordou e o alimentou, porque ele tinha passado o dia inteiro sem comer nada, né? Então a gente sabe, quando a gente não come, muito a mente da gente fica meia, precisa de energia, né? E ele providenciou isso para ele. E depois o acordou, ele dormiu e ele acordou de novo e o alimentou. Então ele estava pronto para mais um trabalho para Deus. Então a gente vê aqui que mesmo as pessoas na Bíblia, não somente Elias, mas muitos outros passaram por a depressão, mas Deus estava com eles e está conosco também. Então, isso significa que a gente não tem que temer, mas ver isso, a depressão, como um meio de a gente se cuidar mais ainda da saúde e procurar, pela graça de Deus, fazer o nosso melhor. Então, os efeitos que essa depressão tem na nossa mente, na nossa vida, ela causa uma dor de cabeça crônica, ela traz osteoporose,
problema de asma, uma irritabilidade, uma ira, aumenta os riscos de, se a pessoa deixou de beber, então a possibilidade dela voltar a beber é grande. Então, a gente precisa cuidar disso, tratar. Ah, as pessoas que sofrem depressão, ah, não é 100%, mas há uma possibilidade dos filhos, né, um dos filhos também de terem depressão. E o aumento do declínio em habilidades físicas, né, de fazer algo, de ser mais ativo. Então, principalmente com a idade, se a pessoa é idosa, né, ela não, muitas vezes a pessoa fica idosa e ela não aceita aquilo, porque vê que vai diminuindo a capacidade dela de fazer algumas coisas, né, que ela gostava e que ela podia. Então, às vezes, a pessoa fica deprimida. Então, isso diminui declina, né, as habilidades dela. E um aumento do hormônio do estresse. Então, facilmente fica estressado, né? Não custa muito. Diminui os hormônios do sexo, diminui a memória, diminui a inteligência emocional e os prazeres sociais. Então, isso tudo são os efeitos que a depressão causa no corpo, na mente da pessoa. Então, essa parte, o nosso lobo frontal, é a parte da nossa espiritualidade, da moralidade e do exercício da vontade. Então, é uma guerra que nós temos contra a depressão, mas a vitória é certa, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que ele nos observa, ele sabe as nossas coisas, então, as nossas necessidades, então ele atende de acordo. Quando nós, pela graça, chegamos a ele e a sua misericórdia, que está sempre conosco, de buscarmos a sua presença e a sua orientação, e buscarmos conhecer e saber o que está acontecendo e procurar através dos 8 remédios da natureza, né, que nós conhecemos, que é a água, o ar fresco, o exercício físico, a água, né, o dormir e confiança em Deus, tudo isso tem uma parte principal na depressão. Então, a, a música, o tipo de música que a gente ouve, irmãos, a música clássica, ela tem um efeito maravilhoso na vida da gente, no nosso cérebro. Ela acalma, ela traz pensamentos positivos, pensamentos ah, de restauração, pensamentos maiores, pensamentos mais altos com relação às coisas espirituais, com relação à nossa vida. Então, ela é uma terapia, ela melhora o humor da gente, tá? Então, ela entra nessa parte do nosso cérebro, né, do lobo frontal, para revitalizar e ajudar na parte emocional. Então, como é importante. Então, se você pode despender tempo, né, ouvindo as músicas clássicas, ela realmente ela ajuda a gente e muito. Então, tem muita música boa. Vocês se lembram, tem o médico cirurgião, Dr. Ben Carson, todas as cirurgias dele, ele colocava música clássica na sala e ele ficava ouvindo enquanto ele estava trabalhando. Então, a música clássica ele aprendeu quando ele era menino, que a mãe falava para ele assim, olha, não ouça músicas que não trazem benefício. Pega coisa, músicas boas. Então, a gente educar a nossa mente, porque essas músicas trazem realmente uns pensamentos mais elevados. E Deus tem esse desejo para nós. Ah, a nossa, o lobo frontal, ele melhora também o nosso humor e reduz o nosso estresse com a música. E o fato de nós bebermos a água pura, gente, também é outro fator que a gente ah, é de
no mínimo 6 copos de água por dia, mas o ideal é 8 a 10. Então, pega o seu peso, divide por 2, aí vai dar a quantidade de ah, copos ou onças, né, que a gente precisa tomar por dia. Então, é importante nós bebermos água pura, não é suco, não é chá, esses são outras coisas que a gente ah, pode usar, mas com extremo cuidado, né? Principalmente os sucos. Mas a água, ela é essencial para o nosso corpo, porque o nosso corpo é feito de 75% de água. Então ele precisa. E o nosso cérebro, ele precisa muito mais da água, tá? Porque aí a água pura, ela vai trazer oxigênio, trazer energia e também nos ajudar na nossa função mental. Então, é muito importante que a gente use a água, ela é muito importante para nós. E ah, a água, se nós não tomamos o suficiente, nós temos dificuldades em focalizar-se e nós temos dor de cabeça, fadiga mental. Então, às vezes, a gente está com uma dor de cabeça, que isso é muito comum acontecer, e a gente vai tomar um remédio. Em vez do remédio, toma água e você vai ver a diferença, tá? Então, isso é muito importante, porque nem sempre é o remédio. Agora, se ela persiste, mesmo tomando água, tudo, então é sinal que precisa observar isso, para ver se não tem mais alguma coisa. Mas, normalmente, no dia a dia, na nossa vida, quando tem uma dorzinha de cabeça, toma água, e você vai ver o resultado disso. Ah, outra coisa também, nos adolescentes, a gente precisa perceber que quando ele não está focalizado, que ele tenha a depressão, ele então vai impactar as funções dele. Então, ele não tem condições de planejar, de visualizar as coisas na vida dele. Então, você nota isso. Então, você que tem filhos, que tem netos, você percebe isso. Então, conversar. Olha, vamos tomar um pouco de água, né? Vamos fazer isso. Para ir ajudar a criança ou o jovem a ter melhor disposição e ajudar no funcionamento do seu cérebro. Ah, uma outra coisa também, a gratidão é uma bênção muito grande. Parte do dia a dia nosso, então, focalizar em coisas pequenas, tais como: obrigada, Senhor, por estar vivo, por eu ter o trabalho, que eu tenho um lugar para morar, por ter os amigos, por ter a família. São pequenas coisas, mas essa gratidão faz uma diferença muito grande na nossa vida e na nossa motivação e no nosso cérebro. Ah, uma outra coisa também é o Dr. Nedley, a gente aprendeu bastante com ele essa parte de depressão. Ele fala assim: vamos fazer um exercício por 14 dias, a gente não falar nada crítico ou negativo sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação. Ele falou assim: se você errar, você começa tudo de novo. Vamos tentar mais 14, vamos tentar os 14 dias. Ele falou assim: então vai fazendo isso até a gente aprender, porque no nosso dia a dia nós somos muito propensos a ser críticos, a criticar as pessoas, mas criticar a nós também. Então isso é muito importante que a gente faça esse exercício, né? E fale somente com as outras pessoas palavras e pensamentos que vão edificar, né? Então, não desanime, mas tenta todos os dias. É interessante, porque a gente erra, mas a gente pode começar tudo de novo e vamos tentar. E pela graça de Deus, pedir a Deus que nos dê forças para fazer isso. Exercícios, irmãos, exercício é muito importante. 30 minutos todos os dias, porque você vai oxigenar o seu cérebro. Não vai ajudar na circulação e no mental. Isso é muito importante, tá? Dormir 7, 8 horas, isso é muito importante, porque isso vai relaxar o nosso corpo. E é uma luta diária. Eu não digo para vocês que não é para mim também, é uma luta, mas a gente tem que persistir para que
a gente possa conseguir dormir as horas que precisa. Respirar fundo durante o dia, a gente parar, dar uma respirada funda, profunda, que aí traz mais oxigênio para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para as nossas células, né? Então, isso tudo é muito importante, é muito necessário. As causas da depressão nutricional. Então, a insuficiência de triptofano na dieta, da tirosina, são antioxidantes, são vitaminas que são muito importantes, né? E o colesterol, gente, aumentado, ele significantemente ele causa depressão. Então, ele diminui a melhora do humor, da impulsividade. Alimentos que contenham leite, açúcar, ovos, queijo, gorduras, né? Tudo isso também afeta a nossa mente e vai prejudicar a nossa saúde com a depressão. O uso do sol, 10 minutos, e não coloca lá, nem que seja só os braços, tá? 10 minutos. Principalmente nessa parte aqui da frente que são mais sensível, que pega o sol, a pele absorve, né? A vitamina D, nós precisamos dela. 10 minutos na frente e não do corpo, mas 10 minutos nas costas, tá? Então, isso é importantíssimo para nós. Mas nós precisamos fazer. Ó, Brasil, a gente tem bastante sol. Aqui, graças a Deus, ainda a gente tem, mas no inverno, mesmo quando tem um pouquinho de sol, vai lá, toma um solzinho. Ele ajuda muito, né? Ômega 3, que é muito importante para nós. Ela é essencial. Então, ômega 3, eles dizem que a gente encontra na, no óleo de peixes, óleo de fígado, de bacalhau, essas coisas todas. Então, a gente pode usar ele em natura, tá? Ok? Naturalmente. Em qual? Na linhaça, flaxseed, tá? Ele tem uma composição grandíssima de ômega 3. É baratíssimo, gente, e é maravilhoso. Então, nós temos dois tipos de linhaça. Nós temos o marrom e temos o amarelo, né? Que é chamado de gold. Então, a gente pode usar. Então, a gente tritura, né, de manhã, tritura lá umas 2 colheres de sopa e põe, né, umas 2 colheres. Ele aumenta, viu? Quando a gente tritura, ele aumenta a quantidade. Então a gente põe 2 colheres de sopa dele, mistura com a água, com o suco, né, ou com o leite e toma ele. Então aquilo vai fazer uma diferença muito grande na vida da gente. E outra coisa, se sobrar algo, ponha no freezer para você usar. Não deixe ele solto, porque ele oxida facilmente. Então, em vez de você ter os benefícios, se você for usar ele oxidado, ele não é bom. Ele é um precursor do câncer quando ele oxida. Então, cuidado com isso. Presta bem atenção. Cuida bem, porque é um cerealzinho muito bom. A chia também é ótima. A gente pode usar um dia a linhaça e no outro dia a chia, tá? Pode ser usada do mesmo jeito. É maravilhoso. Deus colocou ali com esse propósito e a gente pode usar sem medo de errar, tá? Então, nós temos ah, uma porção de outras nutrições que é o triptofano, que é o aminoácido que a gente pode usar, que tem a vitamina B3. Nós podemos usar muitas coisas, aveia, tofu, algumas nozes, né? Nós temos um outro hormônio, que é a tiroxina, que ajuda muito. Ela reduz a dor de cabeça, o estresse. Ela é muito importante, ela dá energia. As amêndoas, né? A aveia, o germe de trigo, a semente de abóbora. Olha, a gente tem isso tão facilmente, né? Dá passa no forno um pouquinho, né, para tostar um pouquinho, e ela é excelente para o nosso corpo. Inclusive, a semente da abóbora, né, você pode até fazer um leite dela, ela é muito gostoso, tá?
O uso de ferro, gente, que a mulher nós precisamos mais ainda, né? Algas marinhas, melancia, e não o caju, o germe de trigo, tomate, as algas, são tudo coisas que ajudam a gente. E não, a gente precisa também de tiamina, que é a vitamina B1, a clorina, a betaína, o resveratrol, que é o encontrado nas uvas, e nos blueberries, né? Nessas berryzinhos, a fruta de cor escuras, né? Marrom, não marrom, purple, né? Da cor mais escuras. Então, elas são importantíssimas para as roxinhas, né? Que a gente fala. Então, essas contêm muito resveratrol, que é excelente para o nosso corpo, que é um ótimo antioxidante. E a vitamina B9, que é o folato, e a vitamina B12, que nós encontramos no nutricional isso, né, no levedo de cerveja, nós encontramos no coco, no leite de castanhas, tá? Então, e também a B12 naquela a hidroxicobalamina, que é a melhor vitamina B12 para se tomar, tá? Como suplemento, porque ela realmente ela é a melhor, é a preferida, porque além dela suprir nossas necessidades, ela também desintoxica o nosso corpo. Então, aqui a gente vê, tem muitas coisas que a gente pode estudar, pode ler, procurar, porque são coisas que Deus tem para nós, né? Ele é maravilhoso quando ele criou o nosso corpo. Porque é o que diz lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, tudo que é puro, né? Tudo que é bom, vamos cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então, Deus pode e Ele quer que nós tenhamos saúde. E basta a gente procurar e basta a gente observar e ver o que é que Deus tem para nós. E que Deus nos ajude, nos abençoe para que nós sejamos todos imbuídos em procurar, né? Buscar e cuidar da nossa saúde para a honra e glória de Deus. Então, aqui eu termino. Desculpa, eu passei um pouco do tempo, mas tem muita informação, tem muito mais coisas. Tem problema, foi muito, muito maravilhoso. Eu quero saber da vitamina B, não, da vitamina B12 no final, depois a gente conversa. Mas você pode Uhum. fazer uma oração agora e eu faço uma outra em seguida, tá bom? Tá bom, Foi ok. maravilhoso. Amém. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela maneira maravilhosa que o Senhor nos tem criado. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e misericórdia, que ainda em nossa natureza pecaminosa, o Senhor se aproxima de nós todos os dias, trazendo palavras, Senhor, de encorajamento, trazendo para nós, Senhor, o desejo do seu coração, de nós termos uma saúde que vá honrar e glorificar o teu santo nome, para que pela tua graça, o teu poder, Senhor, sejamos aptos para não só ajudar a nós, os nossos familiares, mas ajudar a outros, Senhor, que têm necessidade. Nós vemos isso na tua palavra, porque o Senhor tem dito, através dos teus servos no passado, e ainda hoje, Senhor, são dirigidos pelo teu Espírito Santo. E nós te pedimos que o teu Espírito nos ajude a fazermos essa decisão ao teu lado, para que essa depressão não tome conta de nós, Senhor, mas que pela tua graça e o teu poder e a tua misericórdia, nós possamos sair vencedores, porque esse Jesus é vencedor, ele já venceu na cruz. E pelo teu poder e as tuas promessas, Senhor, nós também podemos ser vencedores. Ajude-nos, Senhor, a cada um aqui, a cada irmão, a cada família, a cada um que está com problema de depressão, Senhor, que não veja isso como algo que vai prejudicá-lo, mas que possa ser uma bênção, porque vai aprender a cuidar de si e saber que o Senhor está com essa pessoa e o Senhor tem desejo de vê-la saudável. Senhor, que se agarre a ti e a tudo que tem aprendido e que vai aprender, Senhor, buscarmos mais nos livros médicos ou em palestras, como cuidar de nós cada vez mais. Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor
nos guarde, que o Senhor nos dê essa alegria de estarmos sãos e temos uma mente clara, Senhor, para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos e sustenta-nos com a tua graça, Senhor, e perdoe as nossas faltas. E abençoa-nos neste dia, a cada um aqui, a cada irmão, e a cada um que está com problema de depressão, Senhor. Que ele seja curado para a tua honra e para a tua glória. São bênçãos que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, Senhor, queremos te agradecer pela vida da Silvia. Obrigada, Senhor, por ela ter trazido tantas informações que nos ajuda, Senhor Deus, a melhor cuidar do nosso corpo e a melhor te servir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de cada detalhe. Ó Pai querido, como é bom ter sabedoria, conhecer mais sobre Ti, Senhor. Essa sabedoria que nós, o pouco que temos é porque o Senhor nos dá. E obrigada, meu Deus. Continue nos ajudando a buscar mais desta sabedoria para cuidar melhor da nossa vida, da vida da nossa família, do alimento e, Senhor, da comunhão contigo. Teria Amém. muito menos pessoas com problemas de depressões se soubessem o caminho certo, como cuidar. Mas aqui Amém. estamos, Senhor Deus, procurando te servir melhor, buscando Amém. sabedoria para cuidar de nós mesmos. Nos abençoe, Senhor Deus, nos dê um dia de paz nesse dia de hoje e que possamos colocar em prática, Senhor Deus, o que aprendemos hoje aqui. Amém. Principalmente, Senhor, o desafio de não criticar. Eu gostei, Senhor Deus, quando a Silvia falou sobre isso. É um desafio de não criticar, mas sim de agradecer mais e procurar servir melhor outras pessoas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. É no teu nome, Jesus, que te pedimos. E pedimos bênçãos na vida do Jackson, que orou primeiro aqui, e também na vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Nos Amém. abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Desculpa. Silvia. Não, E obrigada, Silvia. Foi muito bom. foi, Ah, né? deixa eu ver se eu Adeus. consigo colocar para tirar da gravação aqui. Acho que eu não consigo. Não. Mas, enfim, está gravando. Continua gravando. Mas, obrigada, Silvia. Deus te abençoe. Foi muito bom. Amém. Deus seja louvado. E que E- isso ajuda, né? Cada um de nós. Que a gente tem Exato. os nossos altos e baixos, mas Deus está sempre conosco, né? Amém. E a gente tem uma infinidade de livros, pessoas, programas, né? Como esse do Dr. Nedley. A gente fez o curso com ele e ele preparou. E ele tem uma série de vídeos que a gente pode apresentar para a igreja, fazer um grupo, apresentar e discutir. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, na minha igreja, nós somos em quatro, né? Aí tem, nós somos, alguns têm os que ajudam numa sessão, porque tem a parte do vídeo, aí a gente se divide no grupo e senta e vamos discutir o que foi apresentado. Então, as pessoas têm algumas coisas para partilhar, e aí, então a gente e não, ajuda a pessoa a fazer a decisão dela e o que, que ela pode melhorar nas questões que ela está enfrentando, sabe? O problema de depressão. E apresentamos também comida, Hum, sabe? Coisa assim, simples que ela pode fazer em casa, né? Usando esses que eu falei, e a pessoa tem condições de é, começar. Então, a gente, as jovens, inclusive, a gente teve uma moça de 18 anos que estava começando a faculdade e ela estava deprimida. A mãe veio junto com ela e aprendeu. Ela foi para a faculdade e não terminou, mas a mãe foi lá porque ela queria aprender e ela fazia tudo e mandava as coisas para a filha, sabe? olha E só. ela falou, Silvia, melhorou muito, que eu encontrei com ela outro dia, ela falou assim, olha, minha filha melhorou tão grande, ela está bem. Ela não tem mais aqueles episódios de depressão. Então a gente vê que Deus tem proporcionado. E o Dr. Nedley, ele é adventista, é lá da Califórnia, e ele tem trabalhado muito com isso. Então a gente pode fazer.
as igrejas, né, os grupos, assim, fazer nas igrejas e convidar o pessoal de fora, porque Uhum. depois da pandemia, o número de depressão aumentou grandíssimo. Então, a gente ajuda a um meio de evangelismo, que a gente está preocupado com eles, né? Então, eles vêm, participam e aprendem como cuidar através dos outros, os 8 remédios, né, da natureza e mais alimentação, né? Como fazer isso. E com Uma coisa linguagem tão simples, uma coisa que Deus muito deixou há muito tempo. Nós estamos morrendo por falta de conhecimento.